Oi, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Sou Imigrante, as histórias de brasileiros que fizeram e fazem acontecer no exterior, gente que saiu do Brasil para fazer a vida nos Estados Unidos, em países da Europa, no Canadá, em países da Ásia, muitas histórias, porque eu costumo dizer que imigrar, na verdade, é para os fortes, hein? É para os fortes. A gente vai atrás do sonho, mas também toda rosa tem espinhos. Tem momentos de dificuldade, tem a saudade, como se manter no exterior, ter uma formação eventualmente no exterior. E a minha convidada vai contar um pouco da sua vida hoje. Antes, se você está chegando aqui pela primeira vez, inscreva-se no canal e clique no sininho para receber as notificações das próximas entrevistas. Nós estamos também no Instagram, o nosso perfil no Instagram é Sou Imigrante Podcast, tudo junto, ou ainda no Telegram, tem o grupo do Telegram que é t.me/Sou Imigrante. Se você já tem o Telegram, só bota lá Sou Imigrante e nos acha. E tá chegando, deixa o like aí, deixa o like. Com muita satisfação, com muita felicidade, eu converso agora com a Giovana Link, que está lá em Ottawa, no Canadá. Tudo bom, Giovana? Tudo ótimo e contigo? Tudo legal. A Giovana, ela tem 24 anos, é bacharel em neurociências. Moras há quanto tempo aí no Canadá? Eu estou há 5, vai fazer 6 anos. Eu vim em 2017. Que idade? Com que idade? Eu tinha 19 anos, eu tinha acabado de fazer 19 e eu estava entre cursar medicina no Brasil ou vir para o Canadá cursar neurociência. Foi, assim, um divisor de águas naquele momento. E aí tu optaste, evidentemente, pelo Canadá. Optei pelo Canadá, é onde estou aqui hoje. És bacharel, já está formada em neurociência? Já estou formada, me formei tem 1 ano, exatamente hoje faz 1 ano que eu me formo em neurociência. E Parabéns. Hoje trabalho, graças a Deus. Deixa eu fazer uma referência. Giovana é filha de uma grande jornalista, a Renata Amaro, e de um grande médico, o Carlos Link. E tu tens irmãos também? Sim, né? Todos no Brasil. Todos no Brasil. Uma irmã e um irmão, né? Sim. Tenho uma irmã e um irmão mais velho, uma irmã mais nova. O irmão mais velho cursa Direito, a mais nova cursa Medicina, e eu tô no Canadá. Bacana. Eu tô muito curioso, e tenho certeza que as pessoas estão curiosas para conhecer um pouco mais da tua história como imigrante no Canadá. Conta para nós, aos 19 anos tu foste para o Canadá fazer faculdade, hoje já formada em neurociência. Conta para nós como tudo começou. Claro, então, na verdade, eu sempre tive a ideia, quando pequena, de vou para o Canadá, ou vou para os Estados Unidos, Europa, aquelas coisas que tu via bem pelos filmes americanos, sabe? E aí eu fui crescendo e esse sonho meio que foi diminuindo. Eu já estava mais assim, vou fazer medicina, já estava aplicando para as faculdades e tudo quando eu estava no Brasil, estudando para o Enem. E no primeiro ano de ensino médio, no terceiro ano do ensino médio, que naquela época não tinha o 8º, o 9º ano, eu não passei em medicina. E aí eu resolvi, bom, isso é normal, muita gente não passa saindo direto do ensino médio. E eu comecei a fazer cursinho em tempo integral. E no meio do ano, na verdade, uma companhia veio falar com a minha irmã, que estava ainda no ensino médio, veio falar com o colégio sobre ir para o Canadá, ir para os Estados Unidos e fazer faculdade lá. Eu não estava na apresentação. Eu fiquei sabendo disso por ela e meus pais falaram: queres tentar? Tem a faculdade de neurociência. Isso eu tinha daí 3 meses para me preparar e aplicar para a prova. E daí eu, no meio assim, estudando para medicina, para conseguir entrar em medicina e estudando agora para uma prova, para um Enem deles que eu nunca ouvi falar. E comecei. Estudei. O processo é diferente, né? Porque, na verdade, tu manda as tuas notas e um currículo. Eles também se importam muito pelo que tu fez. Se tu fez voluntariado, se fez algum esporte, alguma música. E o custo?
Como é que era para pagar? Tu chegasse a pensar, como é que eu vou pagar essa faculdade? Exato. Então, isso foi algo também muito importante. Um dos motivos do porquê eu vim para o Canadá foi a questão do custo. O dólar americano é muito mais alto. O dólar americano sempre foi pelo menos $1 acima que o canadense. Então, na verdade, eu apliquei para duas faculdades não. Eu apliquei para o Canadá e para os Estados Unidos. Só que no fim das contas, o Canadá sairia mais barato e eu tenho amigos aqui. Eu tenho uma família de amigos aqui que me deu um baita suporte. Então, eu estudei, aí chegou o momento. Fiz o Enem, fiz as provas, o Enem americano, vamos dizer assim, e passei em neurociência. E aí eu decidi vir para cá. E comecei a cursar em 2016. Que coisa, hein? 19 anos. 19 anos. Teus pais te apoiando desde o início. Não, me apoiaram completamente. Eles, inclusive, falaram: a gente te apoia. Meu pai sempre disse, ele tem esse lema, que é: mesmo que não dê certo, ensino e estudo, aprendizado tu nunca perde. Então, e acabou dando certo, graças a Deus. Eu nunca tive o desejo de recuar, mas não quer dizer que não tenha sido difícil. A diferença cultural, diferença horária, diferença de temperatura foi algo que me pegou muito. Principalmente a diferença do sol, porque anoitece às 3 da tarde aqui e amanhece às 8 da manhã. Então, o tempo de sol é muito curto. E tem a famosa SAD, que eles chamam, que é a SAD, que é a Seasonal Depression, que é tu ficar mais deprimido, não querer sair de casa, porque não tem muita luz, é frio, não tem o que fazer na rua. Então, isso é algo que me pegou mesmo quando eu saí de dormir dos dormitórios da faculdade. Pelos 2 primeiros anos eu dormi lá, e a refeição era dos refeitórios. Quando eu saí é que eu me deparei com o mundo real, vamos dizer assim, que foi a questão de pagar conta, transporte, aluguel, tudo que eu não sabia nem no Brasil, porque eu estava vivendo com os meus pais. Eu me deparei aqui, que é uma forma também totalmente diferente de como funciona. Isso me pegou bastante, assim, porque em um mês eu aluguei um apartamento, tive que ver transporte, tive que ver luz, tive que assinar a internet, coisas que parecem simples, mas quando tu nunca aprendeu esse vocabulário em inglês, fica bem difícil. Fica. Nós estamos agora nos primeiros dias de fevereiro. Qual é a temperatura que está em Ottawa nesse momento? Hoje tá -12, com a sensação -15. Imagina. Que na verdade tá ótimo. Tá bom, tá ótimo. Não, assim, ó, -25 é que fica ruim, que daí tu não sai de casa. Tá, e tu desde o início estás em Ottawa? Desde o início eu fiquei em Ottawa. Eu decidi por Ottawa, por ter a faculdade que eu fiz de neurociência, na verdade ela não está em todas as cidades ou todas as faculdades em si. E uma das faculdades aqui, que é a Carleton, que eu fui, ela oferece neurociência, que é uma faculdade muito nova, tem 12 anos apenas. Ela oferece, e a faculdade tem túneis submersos, que por uma questão do frio também eu priorizei. Claro. E Ottawa é a capital do Canadá, né? Ottawa a capital é a capital. Administrativa, política, tudo, o parlamento é aí, né? Sim, tudo. O parlamento, inclusive, é lindo, recomendo visitar. Eu fiz, numa viagem com os meus filhos, eu fiz um tour aí pelo parlamento. É lindo, lindo, lindo. Sim, o parlamento é aqui, e na verdade tudo é em função daqui, mas depende, a questão de morar, é uma cidade bem residencial, vamos dizer assim, tem muita casa, não é que nem Toronto. Toronto, para quem é estrangeiro, é a mesma coisa que São Paulo. Tu olha para o Canadá, tu pensa em Toronto. Ottawa seria a nossa Brasília. Mas, assim, existe a lei que nenhum prédio pode passar da altura do parlamento. Então é tudo mais, assim, baixo, mais plano, vamos dizer assim. Bom, a tua faculdade, bacharel em neurociência. Sim. Tu estás formada há 1 ano em neurociências, né? Tu já trabalhas na área, Giovana? Sim, eu já trabalho na área. É um pouco mais difícil sendo imigrante a questão do trabalho. Vamos dizer assim, eu
eu tive a oportunidade de que eu fiz a faculdade aqui, o que é algo muito importante. É muito mais difícil achar trabalho se tu vem com uma faculdade feita do exterior. Entendi. Que foi Uhum. um dos motivos de eu decidir fazer aqui a faculdade e não no Brasil e daí vir para cá. Tá. Eu hoje sou assistente de pesquisa numa clínica de neurociência. Uhum. Mas, para eu atuar como neurocientista nata, vamos dizer assim, e Sim. desenvolver meus próprios estudos e tudo mais, isso daí eu vou ter que fazer mestrado e possivelmente um PhD, que E tu são os mais fáceis. vais fazer, Vou pretendes? fazer, pretendo fazer. Eu tive, na verdade, que dar uma pausa nos meus estudos, o que muitos Uhum. imigrantes têm que fazer, Uhum. porque depois que tu tem o teu visto de estudante, quando tu te forma, tu tem 180 dias para aplicar para um visto que se chama PGWP, Postgraduate Work Permit, que é para os imigrantes que fizeram faculdade no Canadá e agora querem trabalhar. Só que esse visto tu só pode aplicar uma vez na vida. E se eu não aplicasse nesses 180 dias, eu perderia essa oportunidade de visto. Ou Uhum. seja, eu teria que, se eu saísse da faculdade de bacharel direto para o mestrado, eu estaria pagando as taxas internacionais no mestrado. E se eu não saísse do mestrado com uma opção de trabalho na hora, eu não teria visto no Canadá. Eu teria que ser, não vou dizer extraditada, mas eu não teria direito a visto de estudante mais, porque eu já estaria formada, e o visto de trabalho demoraria muito mais tempo a ser feito, enquanto esse é na hora. Uhum. Eu perco Perderias todo o investimento, vamos dizer todo o assim. investimento. E foram 5 anos, 4 ou 5 anos? A faculdade é em torno de 4 a 5 anos. Se tu estiver com a carga horária completa, Uhum. leva 4 anos, porém a maioria hoje em dia leva cerca de 5 anos por ter muitos imigrantes aqui. Uhum. 75% da minha faculdade eram estrangeiros, Tá. ainda mais por Uhum. ser na capital. Muita gente de todo lugar do mundo, brasileiros, fiz amizade com brasileiros, noruegueses, colombianos, todo lugar do mundo. Tu és uma neurocientista hoje, Sou uma neurocientista, é isso. por dizer. Bom, vamos lá. Quem está formado em neurociência, não quero saber quanto tu ganhas, não é isso, mas em média ganha quanto? Então, Como depende. é que é assim? Vamos lá, quanto é o salário mínimo aí na tua região? Tá, isso é E, tranquilo. e quanto alguém que se forma, tem um curso superior nessa área, pode ganhar? Então, o salário mínimo são tecnicamente $14,25 canadenses, que tu Por perde hora, esses por por hora. hora, por hora, que tu perde 25 centavos pelo imposto. No Uhum. fim dá 14, assim, exatos são $14 a hora. Agora, dependendo ou não da companhia com benefícios, que seria médico, saúde, odontologia, essas coisas. Uma neurocientista, alguém com um bacharel, já ganha cerca de $22 a hora, Uhum. que é uma baita diferença. Inclusive pela questão do custo de vida aqui. $14 parece ser muito, vendo assim, sou brasileira, $14, pô, é um baita dinheiro. Mas pagando em dólar é muito diferente. Tu acaba Claro. vendo que, por exemplo, $14 é metade de uma passagem de ônibus para mim, para eu Uhum. ir e vir do trabalho. Entendeu? Então, muitas vezes, o que a gente faz, quem vive no Canadá faz para discernir se é um trabalho em qual tu está sendo bem pago, eu tenho um bacharel, mas se eu estivesse sendo pago $14 a hora, é o mesmo salário que alguém que não tem bacharel e que, por exemplo, alguém que está no ensino médio ganharia, Uhum. porque é o salário mínimo. E o salário mínimo dá para viver bem, dá, mas aí tu tem que colocar muito mais horas de trabalho em Sem função, dúvida, sem dúvida. muito E mais. e essa é uma característica, assim, os Estados Unidos podem ser uma exceção, mas em países europeus desenvolvidos, Canadá, Sim, a diferença entre o que ganha mais e o que ganha menos, ela não é tão larga, tão ampla, não né? é, não é tão exatamente, não é tão ampla. Hã, tu vê lugares aqui que eu passei, eu achava: deve ganhar em média o que eu ganho", e aí, meus amigos canadenses me falaram: "Não, essas pessoas na verdade não ganham nada, elas estão vivendo pelo governo".
E eu olhava e eram casas normais, tinham tudo, É. água, ganhava alimentação, todo mundo aqui tem o direito a uma casa e todos aqui têm direito a, principalmente, a calefação, por causa do frio. Claro. E, a oportunidade de trabalho aqui é muito grande. É muito grande. Isso de não ter trabalho é bem raro. Pois é. Para imigrante é mais difícil o trabalho. Pois é. Tem muita gente que sonha com uma vida fora do Brasil, por exemplo, no Canadá. Sim. A gente sabe que o Canadá é um país muito, né, Giovana, e tu está confirmando para nós, muito organizado em tudo. Sim. É tudo muito limpo, o governo não é corrupto, se paga imposto, mas o cidadão vê o retorno do tributo. Então, são coisas que pesam. E tu estás trazendo um componente também que é importante, tem muito trabalho, porque as pessoas também precisam se manter. Exato. Fala para nós como é que são as possibilidades de trabalho que tu vês aí no Canadá hoje, sobretudo na tua região, que é a região de Ottawa. Sim, então, pós-pandemia é um pouco mais difícil. No início da pandemia não tinha trabalho mesmo. Realmente estava tudo fechado. Agora, na verdade, a oportunidade de trabalho é enorme. Tu pode trabalhar em todas as áreas, sempre tem alguém à procura de trabalho, seja como recepcionista, assistente de mercado, assistente de médico, assistente odontológico, veterinário, isso tem de tudo. Agora, quando tu vem do Brasil com um bacharel, aí vem aquela coisa do eu me formei aqui e eu me formei no Brasil ou fora do Canadá. Fica um pouco mais complicado, Sim. porque para o imigrante ficar, Giovana, para eu poder ficar, eu tenho que trabalhar em um certo nível de carreira. Então, eu poderia ser recepcionista? Poderia, mas isso não me daria um avanço no meu visto. Eu não poderia, depois que esse meu visto acabasse, aplicar para residência permanente. Entendi. Eles têm categorias de 0A e B, e essas 0A e B são categorias administrativas, categorias mais assim, um médico que trabalhe mais na questão da saúde mesmo. E essas são categorias importantes para seguir como um estrangeiro. Não sendo estrangeiro, o trabalho ele sobra. Sendo estrangeiro, dificulta. Claro. Ou seja, há caminhos, mas mesmo nestes caminhos há regras. Exato. Não é qualquer trabalho que vai te permitir ficar no Canadá, né? Exato, não é qualquer trabalho. O governo é muito, muito direto sobre isso. De que tu pode perder teu visto se tu não fizer tais trabalhos. Eu, por exemplo, agora eu sou proibida de estudar. Eu só posso trabalhar. Apesar de que eu tenha acabado de me formar, para eu ficar no Canadá, eu tenho que parar qualquer estudo e contribuir para o país através do meu trabalho. Quanto tempo? Quanto tempo o visto de trabalho? Não, quanto tempo tu vais ter? Quanto tempo tu vais ter que trabalhar até poderes voltar a estudar novamente? Eu vou ter que trabalhar no mínimo 1 ano, sem parar, contado assim 365 dias. Tá. Pelo menos 30 horas na semana. Pelo menos. Isso é o mínimo para tu poder aplicar para residência permanente, que daí te dá o direito de voltar a estudar. Tá. Que aí, então, seria o Green Card canadense. Exato. Como é que chamam aí? Não é Green Card aí? Então, é que a residência permanente é diferente de cidadania, né? Aqui a residência permanente me dá várias opções. É o PR mesmo, Permanent Residency. Tá. Que é um cartãozinho duro desse tamanho. E ele te dá direitos, por exemplo, tu não paga mais taxas internacionais. Alugar um carro, por exemplo, fica mais barato, porque tu não é um estrangeiro. Qualquer faculdade que tu entre, tu vai ser visto como um canadense. Mas tu não tem direito ainda ao passaporte, tu não pode votar. Coisas assim que seriam mais assim, eu sou canadense, nasci aqui, vivi aqui, isso tu ainda não tem esses certos direitos, vamos dizer assim. Mas tu vive como um canadense e tu não tem o perigo de viver a partir de um visto, entendeu? Claro. Eu chegando na fronteira, eu mostrando o meu PR, passa direto. É diferente. É diferente. É como ter o Green Card aqui nos Estados Unidos. Exato. As autoridades, o governo, o país, te enxergam de uma forma distinta, melhor, né?
Totalmente. É. Tu tem muito mais possibilidades, inclusive. Quando é que tu vais poder aplicar para a tua residência permanente? Eu vou poder aplicar agora no final de maio. Eu estou trabalhando Uhum. sem parar, desde maio do ano passado. Troquei de trabalho no meio tempo, que isso é uma coisa muito importante, tu não precisa ficar no mesmo trabalho, mas tem que somar Uhum. 365 dias de trabalho. Tá. E eu vou aplicar, mas o processo, depois que tu manda para eles, inclusive, leva 6 meses para eles aceitarem. Então, vê que interessante, né? Como são os caminhos, que não existe nada fácil, né? Não Tu existe. estás há 5 anos no Canadá, desde os teus 19, agora com 24. Tens um bacharelado em neurociências, estás trabalhando e só agora, daqui a pouquinho, é que tu vais poder aplicar para o teu green card canadense, vamos dizer assim, o teu visto de residência permanente, né? Exato. Não é chegar aqui e aplicar. E Uhum. achei que fosse também quando eu vim para cá, pensei que ia ser mais fácil, mas não é. Porque o pessoal diz muito assim, o Canadá é um país que está super aberto, é só chegar, não é bem assim, né? Eu posso dizer, porque eu também achava que era assim, e não é. No momento que tu entra aqui e começa a seguir a burocracia deles, tu vê, o Canadá é um país muito burocrático. São muitas leis e mas tu tem que seguir eles, e nenhum caminho é fácil. Não tem nenhuma aquele jeitinho brasileiro: mas se eu fizer Uhum. assim e cortar, eles não vão ver. Não, eles olham quando tu saiu do país, quando tu voltou, quantos anos, e tudo tu tem que comprovar. Eu tenho todos os meus documentos guardados. Às vezes que eu saí do país para ir para o Brasil e voltar, isso eles contam. Eles contam quantos dias tu tirou de férias fora do país para descontar do teu ano de trabalho. Então, assim, eles contam cada minuto que tu tá aqui para tu poder virar canadense. Eles te acolhem de braços abertos, mas para tu ser vista como um deles é outra história. Uhum. Tu não voltas mais para o Brasil, Giovana? Não, não volto. Não. Muitos já me perguntaram isso, inclusive. Muitos Sim. canadenses me perguntam por que tu veio para cá nesse frio? Mas muito pelo. A minha vida está começando a ser feita aqui. Eu estou Uhum. começando a trabalhar, eu estou começando. Esse apartamento já estou alugando faz tempo, tenho mais amigos, tenho até um namorado. Então, a minha vida social e a minha vida econômica já está sendo feita aqui. Uhum. Voltar para o Brasil seria a mesma coisa que voltar como se eu tivesse acabado de sair do ensino médio, porque Uhum. eu já procurei isso e o meu diploma ele não é válido no Brasil. Sim. Eu teria que procurar fazer um pós, alguma coisa, para poder mostrar: "Olha, eu tenho um ensino feito". Porque infelizmente é como eu disse, na verdade a faculdade de neurociências no Brasil não existe uma É. faculdade em si. A Uhum. faculdade que eu escolhi é muito, assim, nova, infelizmente, para ser algo, acolhido no mundo inteiro, vamos dizer assim. Uhum. Sim. Bom, se você está chegando agora aqui no canal, no podcast Sou Imigrante, eu estou conversando com a Giovana Link, 24 anos, bacharel em neurociência, morando há 5 anos em Ottawa, no Canadá. Foi com 19, fez faculdade e está contando a sua experiência aqui para nós. Se você não está inscrito, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações e se está gostando, deixa o like, tá? O like é importante. Tem esse lance, né, Giovana, do algoritmo Sim, do sim, YouTube te conheço joga para bem. cima se o pessoal deixa o like. E a tua história é riquíssima, né? Eu estou adorando ouvir. Obrigada. O, o melhor dessa tua experiência até agora de 5 anos no Canadá, o que tu poderias dizer para nós? Depende, o melhor em função da minha vinda ou o melhor no Canadá? Vamos para os dois. Tá bom, Para ti, pessoalmente, e o que tu vês de melhor no Canadá? o que eu vi para mim, pessoalmente, foi a experiência e, como é que eu posso dizer? O suporte que a minha família me deu. Eu sempre soube que eles me dariam esse suporte, que eles estariam ao meu lado, mas passando por essa experiência de sair do país, de passar dias sozinha, de ficar triste por não ter ninguém na tua casa, sabe? E mesmo, inclusive na pandemia, de estar tão longe da minha família e sempre preocupada, eu nunca pensei que eu me veria tão acolhida, mesmo Uhum. estando longe. Isso foi algo assim, uma das melhores coisas que eu vi foi
a prova pura de que eu posso contar com aqueles que eu conheço. Uhum. E no Canadá, uma das melhores coisas foi a diversidade cultural. E a gente fala muito nisso, da diversidade cultural, como é bom aprender, hã, como cada um se comporta, como as diversidades mesmo. Uhum. Mas o que realmente me deixou feliz e ver foi que há como eu pegar uma parte brasileira minha e dar para os canadenses, e há como eu também pegar uma parte do canadense e fazer mais algo meu pessoal. Então, eu, por exemplo, meus amigos não me abraçavam quando eu encontrava eles, e eu ficava: "Não, é uma mania brasileira, eu quero te abraçar". Hoje em dia não passa um minuto que eles não me veem e eles querem me dar um abraço. Mas eu Bacana. também aprendi de que há certas pessoas que não vão querer isso e eu não vou me Uhum. sentir ofendida. Claro. Eu aprendi muito a respeitar a diversidade cultural. A cultura, eu vejo aqui, o americano é muito assim, respeita o meu Sim, espaço, é sim, isso. total. Né? Eles para te darem um abraço aqui bom, tem que conhecer muito, ser muito próximo, senão Uhum. olha, mal e mal um aperto de mão. O Exatamente, canadense é meio assim exatamente. também? É total. Nossa, É. eu quantos olhos, assim, meio de lado me deram quando eu: "Oi, tudo bem?", fui para um abraço, como assim? Já recebi o "não, por favor, se distancia", ou "Por que você tá me dando abraço? Mal te conheço". E levou uns bons, assim, principalmente porque eu ia e vinha do Brasil nos meus primeiros 2 anos de faculdade, levou uns bons 2, 3 anos até eu realmente não tentar um abraço de primeira. Agora eu dou meio que tento ler como a pessoa vai se comportar. Mas muitos, por saberem até que eu sou brasileira, quando se sentem mais confortáveis, vêm para o abraço. Um abraço meio Uhum. assim ruinzinho, mas eles tentam dar o abraço. Sim. Canadenses e pessoas de outros lugares também. Total, principalmente aqui em Ottawa, que é a capital onde eu tô, tem muito imigrante indiano, muito imigrante árabe, muito imigrante até latino-americano. E Uhum. como tem essa diversidade, esse centro cultural, tu acaba vendo pessoas fazendo de tudo, e Uhum. respeitando mesmo. Uma coisa muito importante é que eles tenham respeito. Se é algo teu, da tua cultura fazer isso, a pessoa não se sente ofendida. Se tu fala Claro. para ela antes: "Olha, eu sou uma pessoa que abraça", ela não vai negar. Talvez ela se sinta um Uhum. pouco desconfortável, mas ela não vai dizer: "Não, eu não vou te abraçar porque isso é tua cultura". Não, ela vai tentar acolher. E isso é algo que eu achei bem diferente, não posso dizer dos Estados Unidos, mas é algo que eu nunca tinha visto assim, mesmo um canadense ser tão aberto às diferenças. Uhum. E essa coisa de eventualmente reunirem uma turma, fazerem uma janta, convidar para ir na casa, comum aí? Flui ou são mais reservados? Então, eu diria que são mais reservados. A família do meu Uhum. namorado e dos meus amigos são todas imigrantes. Uhum. Então Ele é de acaba onde, o teu o namorado? meu namorado é canadense, mas a família Canadense. dele é metade indiana, metade francesa. Tá. Então é, assim, completamente diferente e a família indiana é muito acolhedora, sempre almoço lá em casa, janta, fazer tudo junto. E os meus amigos também, um é chinês e o outro é ucraniano. Então, Uhum. assim, a diferença cultural é enorme, mas isso de chamar para vir para casa e tudo mais, meus amigos fazem muito. Mas eu comparei isso com os meus amigos canadenses mesmos, cujos pais, os avós nasceram no Canadá, isso é algo que não tem. Essa coisa do: Uhum. passa lá em casa, faz qualquer coisa, vamos só ali no bar e curtir", isso não existe aqui. Existe uma diferença enorme entre a amizade do estudo, a amizade de colégio e a amizade do trabalho. Aqui, os teus colegas de trabalho não necessariamente vão ser os teus amigos de trabalho. Uhum. É uma relação muito formal no trabalho, vamos dizer assim. Tá Os bem. amigos que eu fiz foram na faculdade mesmo, mas Uhum. no trabalho ninguém te dá essa abertura. Tá. Bom, mas isso também tem a ver, a gente vai amadurecendo e vai se dando conta que você tem também diferentes níveis de amizade, né. Sim, Você pode ter um amigo do trabalho, mas não é um amigo para abrir teu coração. É ou não é? Um exatamente. um 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 bom colega de trabalho pode ser um bom amigo no trabalho.
E você pode ter outros níveis de amizade, e isso com o tempo, com a maturidade, a gente vai aprendendo. Sim. E entendendo que as pessoas também são diferentes, né? Exatamente. Algo que eu só aprendi aqui, porque na verdade eu comecei também a trabalhar aqui, e foi meio que um choque, assim, porque é uma expectativa que eu tinha e que eu fui amadurecendo a ideia aqui mesmo. Uhum. Porque como eu não trabalhava no Brasil, muitas primeiras experiências minhas, eu tive no Canadá, justamente por começar bem naquela fase do, eu saí do ensino médio, começando a faculdade, sair da casa dos pais, foi muito rápido para mim e foi junto com uma mudança de país. Uhum. Então Pois aí eu quero te perguntar, momentos, com 19 anos, fosse fazer a faculdade aí no Canadá. Só uma coisa, teus pais pagaram a faculdade? Meus pais pagaram a E o faculdade. custo da faculdade? O custo da faculdade varia muito dependendo da província que tu tá. As províncias são os estados. Tem Tá. estados super caros, tem províncias super mais caras e tem províncias super mais baratas. Eu, graças a Deus, consegui uma scholarship, que é uma bolsa de estudos, porém o custo com a moradia e a comida incluída chegava a $38.000 o ano. O ano. O ano. $38.000 ano. O ano. Uhum. Vamos arredondar aí, fazendo o dólar a 5, até tá mais, tá? Vou arredondar. Tava menos quando eu vim para cá. Tava menos. Quando tu fosse há 5 anos, devia estar, sei lá, 2,50 o dólar, algo assim. Eu tô fazendo o dólar americano, né? Mas na verdade é o dólar canadense. Mas é um investimento, né? É um investimento. Teus pais fizeram um investimento na tua formação, certo? Exatamente. E tu pagou como estrangeira, porque é assim, fica mais caro também, né? Exatamente. 7 vezes mais caro. Toda vez 7 vezes? 7 vezes mais caro. E eu fiz esse cálculo porque toda vez que meus amigos falavam como a faculdade tá cara, e eu perguntava quanto tu paga. Os canadenses em si, por ano, pagavam 7.000. Aham. É uma enorme diferença. É uma baita diferença. Aí tu pega 7.000, 7 vezes mais, porque tinha em torno de 38.000 para mais, porque depende, isso é o 38 sem a moradia. Na verdade, eu me precipitei ali, porque era 38 exato, só a aula, né? Sim. Com a moradia fica mais caro, mas os meus últimos 3 anos foram sem moradia, porque eu saí do campus da faculdade. Mas eu fiz esse cálculo e dá em torno de 7 vezes mais, e pesa. Claro, não, é um investimento. É um investimento. É um Eu sempre investimento. ouvi isso, meus pais falavam: "Estamos investindo no teu futuro". Não é só vir e: vou pagar. E uma coisa que eu percebi aqui, que é uma coisa muito do brasileiro, é a questão do público ser grátis. A minha faculdade é pública. Sim. Mas eu pago ela total, Claro. porque aqui o público é acesso a todos. Exato, não quer dizer que todos conseguem pagar. É como Estados Unidos aqui. Exatamente. Público no Brasil, o sinônimo é estatal. Exato. Né? É do Estado. O público aqui no Hemisfério Norte, pelo menos nos Estados Unidos e Canadá, ele é aberto a todos e pode ser do Estado ou privado, certo? Exatamente. Isso é algo até a própria saúde aqui, a saúde pública. Como é que é aí a saúde para ti? Então, é algo que eu realmente não esperava quando eu vim para o Canadá, porque tu sempre escuta a questão de que o Canadá, a saúde é pública, saúde é gratuita, saúde é pública, tu não paga. Tu paga pelos impostos, é claro, mas na verdade não é aquela coisa do Brasil de que todo mundo não vai pagar nada tu entrando no hospital, por exemplo. Um estrangeiro, se chega no Brasil e vai para um hospital público, não paga para entrar. Aqui eu fiquei doente, eu pesquisei isso para ter certeza. Aqui eu fiquei doente e por eu estar na província do lado, eu estava em Quebec, e meu cartão da faculdade para a saúde só valia na província de Ontário. Para eu ser admitido no hospital, eles queriam que eu pagasse $800. Não para ver o que estava de ruim comigo, mas era para botar a minha pulseirinha e eu ser admitida no hospital. E aí? E eu falei que não, e vim para o meu lugar. Eu estava com meus pais, a gente voltou. E aí, quando eu voltei, eu fui para o hospital e eles pedem: não, a gente precisa ter tua fichinha de que tu é estudante e tudo mais, porque senão tu paga.
E aqui não tem a opção de procurar uma saúde melhor, vamos dizer assim. A saúde pública é muito melhor que a do Brasil, no sentido de que o governo dá verba e não tem, a população é muito menor. O estado de São Paulo tem mais, a população é maior do que o do Canadá inteiro. O estado de São Paulo são 40 e poucos milhões, o Canadá inteiro são 37. E aí o que acontece é que tem muito menos gente que vai para o hospital. Claro. As condições do hospital são melhores, porém o cuidado é diferente. Aqui não pode esperar que as pessoas vão te dar tanta atenção como te dão no Brasil. E aqui tu não tem a opção de eu pago do bolso por algo melhor. É todo mundo igual. Ou seja, é como se o Brasil inteiro só dependesse do SUS. Claro. E a questão maravilhosa do SUS, sendo um pouco patriota, é isso, é a questão de que todo mundo tem o direito ao SUS e não importa se é estrangeiro ou não. E eu fiz essa pesquisa porque eu fiquei com medo, será que eu não sabia? Mas não paga. Enquanto aqui, se tu é estrangeiro, tu paga do dinheiro, e se tu entra no sistema canadense, tu não tem a opção de pagar o dinheiro. Tu tem que esperar. Qual é a tua província aí? Ontário. Ontário. Ottawa, então, fica na província Ontário. de Ontário. Sim. Qual é a outra grande cidade de Ontário? É Toronto? Toronto seria a maior cidade de Ontário. Que é uma bela cidade também, linda, né? Linda. Eu chamo de mini Nova York. É menor que Nova York, mas é linda. É uma belíssima cidade. Bom, mas tu pagas algum plano, algum complemento? Que eu sei que algumas pessoas pagam complemento ao plano de saúde do governo. Sim, tu pode pagar complementos, mas isso daí não interfere na questão do hospital. Isso interfere muito em medicamentos, por exemplo, fisioterapias, essas coisas. E tu pagas? Tu tens isso ou não? Eu não tenho. Não tenho, justamente porque certas vezes não vale a pena. Às vezes tu pagaria um valor muito maior na insurance, como eles falam, nessa seguradora, do que, na verdade, só ficar à base do governo. Muito mais pela questão dos medicamentos mesmo. Geralmente tu vê as pessoas de 60, 70, 80 para cima que começam a procurar essas companhias por começarem, talvez, a tomar mais medicamentos. Claro. Mas no momento que eu comecei a trabalhar, eu tenho o direito de pedir eles chamam de OHIP, Ontario Health Insurance Plan, que é a minha carteirinha de Ontário. Mas essa carteirinha não vale, por exemplo, se eu for para Quebec. Se eu for para Quebec, eu tenho que pagar e pedir reembolso da província de Ontário. Não é, por exemplo, como se eu fosse eu sou do Rio Grande do Sul e eu vou para Santa Catarina e vou para o SUS, vou para um posto de saúde. Não, de província para província muda. É uma federação, né? Como os Estados Unidos. Exatamente. Então, cada estado tem regras muito próprias, né? Sim, muito próprias. E porque não é porque tu não paga lá que tu não vai pagar aqui. Inclusive, eu trabalhei numa clínica médica aqui como assistente de médico e a gente sempre era $70 qualquer consulta para tu receber 5 minutos de atestado porque estava com uma gripe. $70 quem tinha que vir de Quebec para cá para fazer. Entendi. Por um atestado. Bom, e tu hoje estás morando, tu disseste não moras mais no campus, moras num apartamento alugado. E quanto que tu pagas de aluguel aí, Giovana? Eu pago em torno de $1.000 por mês. $1.000 canadenses. $1.000 canadenses. Divides com alguém o apartamento ou só tu? Eu divido só, eu mesma pago, porque a diferença cultural é grande e a diferença também, a questão de limpeza brasileira é muito grande. Eu digo que, eu sempre disse que, porque eu dividi nos meus primeiros 2 anos de faculdade, eu não morei sozinha, eu morei com outras 5 gurias. Gurias diferentes, eram todas canadenses, mas o primeiro ano foi com um grupo de 5, o segundo ano com outro grupo de 5. E é difícil no seu espaço próprio e com as manias dos outros, principalmente as diferenças culturais. Tu acaba vendo que certas coisas te trazem mais um estresse do que um alívio. Então eu decidi no fim que, olha, vai ser mais difícil bancar, mas eu quero morar sozinha. E fui atrás.
Mas aqui o que é um pouco até raro conseguir apartamentos. Eu dei muita sorte nesse apartamento, porque como é uma cidade mais plana, tem muita casa. Tá. Aqui é muito comum, na verdade, as pessoas, até casais de namorados, muito cedo mesmo, às vezes 2 meses namorando apenas, acabam alugando uma casa juntos e dividindo o aluguel, que daí pode variar bastante. Varia de quase $2.000, 2.500 a como a minha, $1.000, que dividindo acaba saindo 500 e 500. Uhum. Isso acabam as pessoas casando cedo, né? Uma coisa que se fala aqui Muito. aqui nas cidades americanas, cidades grandes, isso está acontecendo muito. Os jovens casando muito cedo, que é um Sim. movimento justamente para ter mais dinheiro, dividir o aluguel. Exato, e aqui é muito comum, não sei quantas Uhum. amigas eu tinha acabado de conhecer, e elas: comecei a namorar, não sei o quê", e quando eu vejo eles estão morando juntos, eu: "Nossa, mas acabou de começar a namorar, sabe, É. que cedo". Eles: "Não, é para dividir o aluguel". A questão é que é um pouco mais difícil é que aqui, não sei muito bem como é aqui no Brasil, acho que são 4 anos, mas aqui morando 2 anos juntos, tu vira common law, ou seja, Uhum. tudo que é teu, é do teu colega de quarto se tiver uma relação romântica envolvida. Uhum. Sim. E muitos É, casais eu vi se separarem por isso também, também é. muitos. E tu pagas 1.000, 1.000 por 1.200, mês, quanto? 1.000 por 1.000 mês, por mês. 1.000 por mês. 1.000 por mês. Isso está incluído condomínio, tudo? Isso inclui condomínio, aqui a água está incluída também, eles Uhum. por o Canadá ser um país que tem muita água potável, das geleiras e de tudo mais, porque a maior parte do país, na verdade, não é utilizada, que são É. das neves, as geleiras e tudo mais. Então a água é incluída, e a eletricidade e o gás, não são caros. Não são caros por quê? Por causa do inverno. Não tem como uma pessoa aqui sobreviver com pouca luz e pouco gás. Uhum. Então, uma coisa que no Brasil nunca me passou pela cabeça de deixar o aquecedor ou o ar-condicionado ligado por muito tempo, aqui é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Uhum. No verão eu desligo, mas no inverno não tem como, porque a casa sai de 20 graus para -20. Claro. Não, Então, congela tudo, se não congela tiver tudo, calefação. É. congela tudo. E supermercado? Quanto é que tu gastas aí de supermercado? Bom, eu moro sozinha, então minha conta de Tá. supermercado, na verdade, não é cara. Fica em torno de $120 a cada 2 semanas. Uhum. E dá, assim, Para bem passar bem, e tu para passas passar. bem. Não, como tranquilo, e isso Uhum. inclui até as coisas que são um pouco mais caras, frutas, vegetais, que Uhum. aqui fruta é mais caro, principalmente as Sim. frutas brasileiras que eu adoro tanto. Mas tudo depende. Aqui tem muita opção tem muita oferta de produtos e a variedade do preço é enorme. Então tu deve muito bem conhecer o Costco, que é Uhum. americano. Sim. Sim, e aqui, tu tendo um cartão do Costco, eu não tenho, mas a família do meu namorado tem e eles, me ajudam nas compras. Uhum. Tu pode comprar daí em muita quantidade e muito mais barato e Claro. congela, que é o que eu comecei Uhum. a fazer. E É. aí tu tem comida, assim, às vezes para um mês, eu não preciso fazer nenhum super, Uhum. tirando, assim, as coisas mais perecíveis, que são frutas e verduras, e passo bem. Bacana. Eu faço muito, eu botei um freezer aqui na minha garagem, eu moro em casa, né? Para poder fazer essas compras em Sim. quantidade. Eu gosto muito de ir no Sam's, que concorre com o Costco aqui. A gente só tem o Costco. E aí, mas já fui também no Costco, o BJ's também é uma outra rede. Você compra mais, sai mais barato. Então eu Exato. congelo também bastante coisa e toda semana também vou ao supermercado para fazer o dia a dia. E transporte aí em Ottawa? Então, transporte, na verdade, é algo um pouco mais difícil. Ottawa não é uma cidade feita para o transporte público. A opção A, eu pego o ônibus todos os dias. A questão é que como a fronteira é perto com os Estados Unidos, porque na verdade tu pode cruzar a fronteira daqui a pouquinho, acho que dá umas 6 horas de carro. Acaba que a cidade é longa, então é Uhum. tudo feito para carro.
Se tu não estiver downtown mesmo, assim, no centro da cidade, é tudo feito para carro. Tu tá no centro ou não? Eu tô no centro, só que eu Aham. trabalho em 2 cidades. É como se eu trabalhasse quem é do Rio Grande do Sul, é como se eu trabalhasse em Canoas e morasse no sul. Tá. Tu trabalhas no subúrbio, moras Eu no trabalho centro. isso. Tá. E levo Uhum. 2 horas e meia de ônibus só de ida. 2 horas e meia? Isso, o que leva de carro 15 minutos. Uhum. Então, o transporte público é bom, às vezes demora, claro, mas comparado, assim, com o do Brasil, o transporte público é bom, porém, em Ottawa, que é uma cidade muito longa, a cidade foi feita para carros. O Uhum. que eu estou, inclusive, buscando agora, conseguir o meu próprio carro, estou validando a minha carteira de motorista E juntando brasileira, dinheiro para juntando comprar. dinheiro, tem uma louca, para comprar um carro. Porém, uma coisa importante é a transferência de carteira da brasileira Uhum. para canadense, porque tu paga menos. Aqui Tá. tudo é função do imposto, né? E tem muito imposto. Aqui, tu comprando um carro usando a carteira brasileira e comprando um carro usando a carteira canadense, sai cerca de 20 a 30% mais barato o carro. Uhum. Porque eles sabem que tu passou pelo processo daqui e não do Tá. Brasil. Uhum. Mas o ônibus, apesar de ser longe, o ônibus não é caro em função de que tu paga R$13,50 a passagem, se tu tiver um cartãozinho, que se Uhum. chama Presto, o cartão. Tu pode comprar o cartão da companhia de ônibus mesmo, só que eles te cobram $180 por mês. Só que não é Tá. assim 30 dias. Se tu comprou no dia 24, daqui a 6 dias tu já perdeu esses 180. É no mês que começa no dia Exato, 1º. não faz sentido. É. Não faz sentido. Então tu compra esse cartãozinho que se chama Presto, tu põe quanto dinheiro tu quer, e o bom é que quando tu encosta por aproximação ali para pagar, esses R$13,50 valem por 1h30. Tu Uhum. pode pegar quantos ônibus quiserem, quantos metrôs tu quiserem, por 1h30. Ou seja, eu tenho que pegar 3 ônibus. Nesses 3, ao invés de eu pagar R$3,50, R$3,50, eu pago R$3,50 e vou. Tu pegas 3 ônibus para ir pro teu trabalho? Pago 3 ônibus para ir pro meu trabalho. 2 horas e meia, tu disseste? Sim, a gente faz de tudo aqui para economizar. É isso aí. Mas agora comprando o carro vai facilitar bem a tua vida, né? Nossa, demais, porque na verdade tudo que eu faço aqui, ou eu faço a pé ou eu pego ônibus. E Uhum. como eu tô longe agora, como eu fazia tudo muito mais em volta da onde eu moro, eu não via essa necessidade de ter um carro. Mas agora, trabalhando no subúrbio, eu percebi como essa cidade necessita de um transporte Uhum. privado mesmo. E algo que eu não sabia, que na verdade Ottawa é uma cidade pequena, só que ela foi crescendo e os arredores foram se juntando. Então, é como se eu pegasse, os do sul vão saber, perdão, mas a grande Porto Alegre, que tu sai de Porto Uhum. Alegre, daqui a pouco tu tá em Canoas. É exatamente assim aqui. Aonde eu tô, na verdade, eu trabalho em Stittsville. São 2 cidades para depois. Só que tecnicamente ainda faz parte de Ottawa, apesar de ser Uhum. longe. Como é que tu faz aí, por exemplo, tu não tens carro, moras sozinha num apartamento, Sim. tem que fazer supermercado, como é que é pertinho de casa, vai? Eu tenho um supermercado pertinho e sabe aqueles carrinhos de feira? Se tu tens um carrinho Eu de tenho um feira, carrinho de feira, foi a primeira coisa que meus pais me deram um carrinho de feira e ó, legal. bora caminhar. Legal. Ô, Giovana, mas de qualquer forma, se tu fores fazer compras agora, tu vais pegar -12. E com muita neve. Tá Ah, nevando bastante. Mas tá e nevando aí tu bastante. usa roupa térmica e Eu uso vais roupa térmica e tá vai. habituada já. É super tranquilo o transporte. É um pouco menos prático, vamos dizer assim. Uhum, É possível, só não é prático. tá. E não, a segurança de eu andar sozinha na rua não se compara. Eu Ah, vou isso. tranquilamente ao supermercado e volto com o meu celular na mão, às vezes até ligo para minha mãe e Uhum, falo: "Oi, ó, tô indo", a gente vai conversando, sem problema nenhum, não tenho é, medo. Eu é. trabalhava num restaurante de noite e eu voltava para casa, às vezes de bike mesmo, à 1h, no É. verão principalmente, e eu não tinha esse medo, sabe. Uhum. É algo bem diferente, bem É. diferente. No Esse Brasil eu isso quase nem isso saía.
isso é o grande lance, né, de morar em países desenvolvidos, assim, que a segurança é tudo na vida de uma pessoa, né? Sim, sim. Aqui não existem cercas, não existe, Uhum. nenhuma casa, na verdade, não existe nenhuma casa fechada. É tudo aberto pra rua. Alguns meus amigos, inclusive, esquecem de trancar a porta de noite. Eles falam: "Ah, não tranquei". E meu É, coração fica na boca, assim, pelo amor de Deus, se acontecer alguma coisa, mas é. O Brasil já foi assim, viu, há muitas décadas. Eu peguei isso, eu vou eu fazer não peguei. 50 anos e eu menino peguei, a minha casa não tinha cerca, não tinha alarme, não tinha nada, mas depois que é É, isso que a gente busca quando vem para Estados Unidos, quando vai para Europa, exatamente. Canadá, e isso é uma coisa que a gente consegue, né, essa segurança ela é tu sentes ela, né, tu Sente. usufruis dela, Eu né. sou outra pessoa aqui. Eu no Uhum. Brasil é aquele receio, o que que vai estar na esquina. Aqui, eu nem penso o que vai estar na esquina, eu só vou. É a tranquilidade, assim, na mente de tu poder fechar a casa, sair e não pensar: "Ai, preciso ligar o alarme. Ai, mas e se acontecer isso? Ai, mas eu preciso cuidar". Não, tu só aproveita. É É. muito de aproveitar e usufruir do momento, vamos dizer assim, ao invés de ficar, ansioso do que pode acontecer. Houve algum momento nesses 5 anos, agora talvez não, né, mas principalmente nos 2 primeiros anos, fosse fazer faculdade no Canadá, fosse para uma cidade geladérrima, fria, longe da família, ok, estava no campus e tal, mas é uma mudança, né. Houve algum momento que tu chegaste a pensar em desistir, Giovana? Então, eu pessoalmente nunca pensei em desistir. Às vezes eu me perguntava: "Vai valer a pena?". Uhum, Era mais Não era um momento de: "Ai, eu não acho que eu vou conseguir", era mais um: "Mas vai", porque começava a vir muito medo da questão do visto. Como imigrante, será que eu vou conseguir meu visto? Será que eu vou conseguir emprego? Será que eu vou conseguir ficar no Canadá? Eu nunca tive muito pelo apoio dos meus pais e da minha família, eu nunca tive esse medo de que eu acho que eu não devia estar aqui. O meu maior medo era: "Ai, mas será que eu vou conseguir isso a tempo?". uhum, Então, isso eu sempre tive essa mentalidade, e é algo que é preciso ter, porque não é fácil. Muitas vezes dá vontade. Eu não tive, mas eu tive muitos amigos próximos meus que eles olhavam para mim e falavam: "Eu acho que eu vou desistir. Eu acho que isso não é para mim. Eu acho que é", porque na verdade a saudade bate. é, A diferença cultural, apesar de tu entender, não quer dizer que não machuque muitas vezes. Às vezes tu quer só um abraço, tu quer só falar a tua língua com alguém, alguém que te entenda na tua língua materna. E momentos, assim, são difíceis e acontecem, mas eu nunca vi eles como um momento de desistência. Era mais pra mim um momento de que eu preciso ligar para meus pais. E uhum. quando eu ligava pra eles, eles sempre me falavam: "Filha, lembra por que que tu tá aí. A gente tá aqui, graças a Deus que a gente só tá a uma ligação à distância", que antes, na verdade, nem se dava pra ligar, né, Uhum. era correio no passado, e a gente consegue se ver, o que tu sente saudade agora é o carinho físico, mas a emoção a gente tá sempre contigo. Então, o que é mais preciso quando tu vai pra um país no exterior, além de tudo, além de força de vontade, é apoio. Apoio, eu Uhum. diria que, assim, ó, é o crucial, porque com apoio tu, na verdade, qualquer diferença cultural, qualquer diferença econômica, tu acaba tu acaba conseguindo passar por isso. Tem que querer muito, né. É Eu querer é eu poder, tenho querer é poder. querer é poder, tem que querer muito, tem que estar disposto, eu digo, eu já falei com muitos amigos que me perguntam: "Vale a pena?" Eu digo: "Acho que vale, por isso que eu tô aqui". Exato. Mas me perguntam, e tu tá dando esse relato aí que eu acho muito rico, Giovana, ah, não dá saudade? Às vezes dá, Dá, claro que dá. dá. Como é que não vai dar? Eu, por exemplo, eu tenho muita saudade dos meus almoços de domingo com a família, eu tenho Um saudade. churrasco. É. Só que quando você quer muito uma coisa, você foca e vai atrás do teu sonho, né.
Exato. É olhar para frente e não para trás. É não pensar: "Ai, o que eu tô perdendo", é pensar: "Não, mas é o que eu posso conquistar". Uhum. E eu sei que eu estando aqui trabalhando tanto, vai chegar um momento que eu vou poder ir para o Brasil quando eu quiser. Mas por enquanto eu tenho que batalhar para esse sonho. Mas eu sei que, assim, eu tenho fé que no futuro isso vai se concretizar. Mas não dá para ficar pensando na saudade, porque a saudade fica, a saudade acontece, mas a saudade é algo que vai estar contigo o tempo inteiro. Tu tem que, na verdade, aprender a conviver com essa saudade e continuar batalhando. E É é isso isso que eu aí. sempre fiquei pensando, porque Uhum. se ficar só remoendo, não dá. É verdade. Bom, o que que tu dirias, minha querida Giovanna Link, bacharel em neurociência, 5 anos de Canadá, o que é que tu dirias nesse momento para os jovens que estão nos assistindo e que têm esse sonho? E mesmo que não tenha recursos, porque às vezes não tem um pai, uma mãe, uma família que possa. A gente sabe que existem caminhos alternativos também, né? Existem. O que que tu dirias para essas pessoas que têm o sonho de ir para o Canadá? Dá o teu depoimento final aí para esses jovens, principalmente que estão nos assistindo. Pode deixar. Então, ah, é força de vontade, é querer, é realmente batalhar e acreditar que tu vai conseguir. Autoconfiança é o ponto mais importante. Não duvidar de si próprio é o ponto mais importante. Eu fui abençoada e tive os meus pais para me darem essa oportunidade e esse apoio, mas as pessoas também têm que aprender. Tu tem que aprender a ser teu melhor amigo, se apoiar, se dar essa força de vontade e se dar essa oportunidade de seguir os teus sonhos. Então, o que eu digo é ter garra, é ter querer e é estudar, e que o caminho não é fácil, mas não é porque não é fácil que não seja possível. Sempre há um jeito, pode ser longo, pode ser demorado, pode ser difícil, pode deixar muita saudade, mas sempre há um jeito de atingir os sonhos. Eu tô aqui, eu não esperava que eu estivesse aqui. Se tu perguntasse para mim quando eu tinha 18 anos, tu vai para o Canadá? Eu diria, não, porque eu iria. Isso já faz 6 anos e hoje eu tô aqui. E passa voando, né? Ai, meu Deus, nem me Passa fale. voando, Demais. né? Parece que foi ontem que eu cheguei. É, é. Como dizia o Walt Disney, essa frase dele está em muitas paredes, muitos quadros, tal. Se você pode sonhar, você pode realizar. Exatamente. É isso aí. Tudo começa Exatamente. com o sonho, com o desejo. Eu quero, eu vou fazer. E teus planos de futuro aí no Canadá? Eu tô conversando, eu tô muito orgulhoso, viu? Ai, obrigada. Que eu tô conversando com a filha da Renata e do Carlos. E que é uma neurocientista. Eu Consegui. tô muito feliz. Os teus planos aí de futuro, Giovana? Os meus planos de futuro, eu vou, depois que eu conseguir esse meu PR, como a gente estava conversando, eu vou ir para o mestrado. E aí, saindo do mestrado, o meu plano é ir para psicologia clínica, onde eu Uhum, procuro, junto com a neurociência que eu tenho, trabalhar no desenvolvimento de métodos ah, para terapia comportamental com medicamentos. uhum. Ciência pura Ciência é mesmo, né? nata pura. É ali, Uhum. essa é a minha área. Para melhorar a vida das pessoas. Exatamente. Eu Porque é vejo o isso. quanto eu posso melhorar. Se eu recebi essa melhora, por que eu não posso dar para outros também? Uhum. E o cientista tem muito isso com ele, né? Quer dizer, a ciência em si traz no seu bojo melhorar a vida de todo mundo, né? É isso que Individual a e gente procura. coletivamente, né? É o que a gente procura, é sempre em busca de ajudar uma doença, de ajudar um comportamento, de ajudar o próximo. E Uhum, desses desejos, na verdade, vêm por experiências próprias. Muitos cientistas e muitos pesquisadores falam: não, eu vi o quanto isso melhorou a minha mãe, eu vi o quanto isso melhorou o meu pai, mas o quanto isso pode melhorar tal coisa. uhum. Giovanna Link, neurocientista, bacharel em neurociência, Ottawa, no Canadá,
contou um pouquinho da sua vida aqui no nosso podcast Sou Imigrante. E Giovana, muito obrigado, adorei, viu? Eu que agradeço, que honra estar aqui. Muito obrigada por me ter. Gostei demais. E lembrando, a quem está nos assistindo aí, deixa o like, se não está inscrito, se inscreve, clica no sininho para receber as notificações. Todo sucesso do mundo para ti aí, tá? Obrigada, viu? Tudo de bom. Valeu. Que papo legal, hein, gente? Que conversa boa, que história, né? As histórias estão aí e a gente pode aprender com elas, a gente pode se inspirar por essas histórias, que é o caso da conversa com a Giovana Link. Estamos também, não esqueça, estamos também com o nosso perfil lá no Instagram, que é @souimigrantepodcast, e no Telegram, Sou Imigrante, tem lá também o grupo do Telegram. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Tchau.